Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E louvado seja Ele pela oportunidade que nos é dada essa noite, essa tarde, né? De podermos estar em Sua presença, né? Que alegria é poder estar mais uma vez com os irmãos, né? Em mais uma campanha. Campanha é bom, né? Nos traz um foco, né? A mais, um motivo a mais para nos debulharmos na presença de Deus, né? Colocarmos diante do Senhor Jesus Cristo as nossas necessidades, nossos anseios, né? As nossas orações, chegando ao trono de Deus. Eu quero saudar cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que alegria é poder compartilhar em mais um momento de adoração, de louvor e de busca da palavra de Deus. Amém? Sem mais demoras, eu quero convidar você que está conosco cultuando ao Senhor a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Amém? Diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na campanha cujo tema, né? Qual é o teu foco, né? Qual é o teu foco? Isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é bem interessante porque será que você, ao longo da tua caminhada com Deus, já parou para pensar qual é o seu foco? Sim, a gente vai à igreja, a gente cultua ao Senhor, né? A gente até participa dos trabalhos que a igreja tem a oferecer. E essas coisas vão se tornando rotineiras, vão se tornando costumes, né, de nossa vida, do nosso dia a dia. Aí entra ano, a gente sabe que aquele ano já tem um compromisso com o congresso, com vários outros trabalhos. O ano seguinte, a mesma coisa, congresso, trabalhos, mais trabalhos. Ano seguinte, de novo, congresso, e mais isso e mais aquilo. Você já parou para pensar que talvez nesta viagem, eu vou tratar dessa maneira, você já parou para pensar que nessa viagem, em algum momento você tenha esquecido de fato qual é o teu foco? Sim, porque assim, uma viagem muito longa, normalmente ela é cansativa, né? Não à toa que a comodidade de viajar hoje no avião, ela é gigantesca, né? Você já imaginou você sair aqui do Centro-Oeste para qualquer estado do Nordeste de ônibus, né? De ônibus. Não estou dizendo que é ruim, até acho que tem gente que gosta, né? Dessas viagens. Mas mesmo os que gostam vão concordar comigo que é cansativo, né? 2, 3 dias e uma noite, 2 noites, né? Dentro de um ônibus, para aqui, para acolá. Desce, sobe, é uma coisa que realmente traz um cansaço, né? E a viagem com Deus, ela é muito assim, ela é uma viagem longa, porque essa viagem, ela pode durar na tua vida 60 anos, 80 anos, porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, esse receberá a vitória, né? A sua coroa. Pois pronto, então você não pode achar que 20 anos de cristão te salvam, te levam para o céu. Se você viver 80 anos e Jesus não voltar nesses 80 anos, você precisa viver 80 anos de muita entrega, de muita renúncia aos pés da cruz. Pois bem, irmãos, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu quero essa tarde tratar com você, eu vou
tratar com você deste versículo, mas antes eu quero te convidar a você ir comigo ao livro do profeta Jonas. Sim, ao livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 12, né? Uma história conhecida, e eu quero que você compartilhe comigo nessa tarde de pontos do qual temos a tratar dentro do tema que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Então, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: E ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O versículo 7 diz, queridos, que os homens daquele barco lançaram sorte para que soubesse, né, qual era o culpado daquele mal-estar atingindo aquele pessoal ali naquele momento, ou seja, aquela tempestade, aquela chuva imparável, aquele momento em que o barco era açoitado de um lado para o outro, e o medo veio tão grande no coração daqueles homens de morrerem, de o barco naufragar, que eles então entenderam que aquilo era algo espiritual. Eles entenderam que por causa de alguém que estava ali naquele barco, estava acontecendo tão grande tempestade. Então a Bíblia diz que eles lançaram a sorte. Algumas pessoas dizem que esse lançar a sorte, né, era um sorteio mesmo, né, onde eles faziam de alguma maneira, ou com pedrinhas, ou com pedaços de pau pequeno, ou de alguma maneira, né, faziam um sorteio para apontar quem era o culpado daquilo ali. E como Deus é o Deus que, quando Ele quer que uma coisa seja revelada, nada o impede de assim o fazer, se essa foi a forma que eles lançaram sorte, fez com que aqueles homens soubessem que era Jonas o culpado daquela situação. E aí Jonas olha para aqueles homens, e aqueles homens estavam apavorados, aqueles homens estavam simplesmente com medo, né, de morrerem afogados, né? E é isso que eu quero tratar neste momento, é o medo. É a questão de medo que bate nas nossas vidas, e que muitas vezes este medo nos tira o nosso grande foco. Antes disso, eu quero que você entenda que foco, queridos, ele é um ponto para o qual a gente olha, né, e a gente quer, o ponto para o qual a gente olha para alguma coisa e dela a gente tem se sobressai, um ponto para o qual se sobressai a nossa vontade, o nosso olhar, o nosso desejo. Exemplo, por exemplo, você fala assim, fulano ontem foi o centro das atenções daquela festa. Então, ou seja, aquela pessoa que foi o centro das atenções, ela se tornou o foco principal de todos que estavam ali naquela festa do qual chamou a atenção de todos. Ou seja, foco é uma coisa que me chama a atenção, que me leva a olhar para ele e não olhar para nenhuma outra coisa. Ou seja, nada foi mais importante do que aquela pessoa naquela festa. Nada é mais importante, absolutamente nada é mais importante do que aquilo que eu coloquei como foco em minha vida. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer em nossa jornada com Cristo. Porque aqui, irmãos, estes homens ficaram com medo devido à situação do clima, né, em que se estava ali sobrevivendo sobre aquele barco. Então, quando eles descobriram, ou pelo menos eles por sorte, né, encontraram que Jonas era o culpado daquela situação, aqueles homens, Jonas mesmo se propôs e disse, não, me lancem no mar, e aí vai vir, vocês serão livres, vocês serão, sobreviverão, né, e não vão morrer por causa de mim. Irmãos, a primeira coisa que eu entendo que nos tira do foco, que nos tira daquilo que queremos, é o medo. O temor faz com que eu e você não entenda o grande agir de Deus que tem para acontecer em nossas vidas. O medo nos impede, irmãos, de nós olharmos para a situação e tratarmos ela da forma que tem que ser tratada. Normalmente, quando estamos com medo, tomamos decisões que não são boas,
O medo, ele é um fator que ele prejudica, sim, prejudica a nossa escolha, as nossas decisões. E aí, queridos, por que eu usei o exemplo aqui de Jonas para a gente começar essa mensagem? É porque aqui, queridos, olha o versículo 12 que nós lemos, ele diz, olha, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui Jonas se declara o culpado daquela tempestade. Tempestade, irmãos, é algo que nos traz medo, pavor e desespero. Tempestade nada mais é do que um estado climático, irmãos, marcado por ventos fortes, marcado, querido, por trovões e geralmente com chuva. Irmãos, tempestade é uma coisa sinistra, porque além de ter ventos fortes, né, ainda tem trovões, rajadas de trovões, e ainda é chuvoso. E se tem uma coisa que faz com que percamos o foco, é a tempestade. Sim, a tempestade faz com que eu e você não entendamos o foco do qual escolhemos de primeira partida. Olha que interessante, é que quando nós lemos o livro de Filipenses, né, onde nós começamos a mensagem, quando nós lemos aqui o livro de Filipenses, olha o que Paulo diz, né? Olha o que a palavra do Senhor é declarada aos nossos corações. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Queridos, olha que coisa sobre a tempestade. Ninguém consegue ficar calmo na tempestade. Estes homens que estavam naquele mesmo navio que Jonas estava, ficaram super apavorados. A tempestade nunca permite que você tenha calma. E como eu posso aplicar aquilo que está escrito no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando ele diz para que não estejamos inquietos por coisa alguma? Ou seja, nada pode tirar a nossa calma, a nossa confiança, nos deixar apavorados. Mas a tempestade, ela tem este algo nela que nos tira a calma, que nos faz normalmente ficarmos desesperados. Olha que interessante, é que a palavra de Deus diz para nossas vidas no livro de Mateus, queridos, no livro de Mateus, um versículo muito interessante e que creio que muitos tenho e ainda vão citar esta passagem ali no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 24, e eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui à luz de Filipenses, capítulo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 24. E entrando eles no barco, seus discípulos, ele no barco e seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, fazendo uma comparação com Jonas capítulo 1 e Mateus capítulo 8, duas situações que envolvem tempestades no meio do mar ou ao mar, né? Eu quero que você faça essa noite uma reflexão comigo. No livro de Filipenses diz para que nós não estejamos inquietos com coisa alguma, antes que nós coloquemos todas as nossas necessidades aos pés do Senhor, através das nossas orações e súplicas.
Ou seja, que possamos ir até o Senhor em oração, colocando aos pés do Senhor aquilo que nós necessitamos. Ou seja, aqui eu não estou dizendo para você que as tempestades não virão se você ficar quieto, se você confiar no Senhor, se você crer na sua palavra. De maneira nenhuma. A tempestade é um fator que ela pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Ou seja, a tempestade ela é sempre um fator que vai provavelmente acontecer em nossas vidas. Em muitos instantes, em muitos momentos vamos viver tempestades e muitas delas vão ser muito difíceis de enfrentar. Mas a grande questão aqui é nós acreditarmos que se eu me manter confiante no Senhor, eu terei a grande vitória. E tudo que os discípulos aqui não tinham era a confiança no Senhor. É interessante, irmãos, por que tememos a tempestade? Você já parou para pensar nisso? Por que aqueles homens temeram a tempestade? Por que os discípulos temeram a tempestade? Talvez você diga assim, não, meu querido, mas isso aí é muito fácil de responder. Eles não queriam morrer, certo? Pois bem, é interessante, irmãos, porque a tempestade ela tira o nosso foco, ela desvia o nosso foco para outro lugar. Olha lá, os discípulos tinham acabado de vir com Jesus de vários acontecimentos ali, com o centurião de Cafarnaum, com a sogra de Pedro, e eles vinham ali na caminhada com Cristo, vendo Jesus fazer grandes maravilhas. E agora eles se deparam com uma situação em que Jesus está a dormir e o vento e a tempestade agora começa a açoitar aquele barco. Irmãos, você já parou para pensar por que Jesus estava dormindo? Imagina, irmãos, como deve ser difícil dormir em meio a uma tempestade. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava justamente dormindo enquanto vinha uma tempestade gigantesca sobre aquele barco? Porque Jesus estava calmo, porque a calma do Senhor Jesus era gigantesca, e ele sabia, irmãos, ele disse que aquela tempestade não iria lhe afogar. E é isso que nós precisamos ter em nossas vidas. O nosso foco nunca pode ser desviado daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós entendemos por certo. E se você de fato colocou o seu foco no Senhor, as outras coisas elas não são necessárias para que se preste atenção. Porque assim como eu dei o exemplo da festa de que um rapaz se sobressai e todo mundo e leva a atenção de todo mundo a ele, nada das outras coisas que acontecem naquele ambiente faz mais sentido do que o que aquela pessoa está fazendo. Assim mesmo é a nossa caminhada com Cristo, assim mesmo é a nossa viagem com o Senhor. Nós precisamos nessa viagem longa, árdua e que muitas vezes vai passar por tempestade, mantemos o nosso foco em Cristo. Mas então por que a tempestade tira a nossa atenção? É porque a tempestade, querido, ela é repleta de acontecimentos que normalmente trazem algum tipo de desconforto às nossas vidas. Olha lá, tempestade, ela contém ventos fortes, e ventos fortes normalmente é desconfortante para nossas vidas. Já saiu pela manhã, principalmente agora no mês de agosto, qual o vento fica muito forte, logo cedo, se você precisar fazer uma caminhada, sair um pouco mais cedo para trabalhar ou para qualquer lugar, vê o quanto aquele vento incomoda, o quanto aquele vento é ruim para ali, para o seu rosto, para o seu nariz. Normalmente você fica até com alguma coriza depois que toma aquele vento na cara. Porque normalmente o vento ele nos tira, ele nos traz desconforto. E olha, outra coisa que acontece na tempestade são as trovoadas, um barulho que normalmente nos chama a atenção e nos faz temer o que possa acontecer, e nos faz temer talvez o que esteja acontecendo, ou talvez que possamos sermos atingidos por um raio, por exemplo. Outra coisa é que a tempestade, chuva, molha, e estar molhado é incômodo, queridos. Já pegou uma chuva em um lugar em que você estivesse um pouco longe de casa para poder trocar de roupa ou qualquer coisa do tipo? Estar molhado normalmente traz incômodo para nós. E por isso a tempestade leva o nosso olhar, desvia o nosso olhar. Mas Filipenses diz para que eu e você mantenhamos as nossas vidas voltadas para Cristo e olhemos para qualquer tempestade e tenhamos a capacidade de dormir no barco, e tenhamos a capacidade de estar no barco. Você já parou para pensar que também quando os homens vão ter com Jonas, Jonas estava deitado na proa daquele barco, Jonas estava dormindo, queridos, enquanto todo mundo estava desesperado. Talvez você fale assim, mas Jonas estava desobedecendo a Deus. Estava, mas acreditava em Deus, mas cria no poder de Deus. Não à toa que ele disse para os homens assim, olha, me lança para fora, me lança para fora.
Irmãos, eu não sei se Jonas achava que iria morrer ou não. Tudo que eu sei é que ele cria que se ele fosse lançado para fora, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava obedecendo ao que Deus, irmãos, queria para a vida dele. E ou seja, nós precisamos manter a tranquilidade, nós precisamos manter o foco, mesmo que a tempestade atinja a nossa vida, mesmo que a tempestade durante o percurso da nossa viagem nos leve para longe, para termos talvez medo, para termos talvez um desespero. É a hora em que a minha confiança em Deus e a sua confiança em Deus precisa ser colocada em prática, querido. Olha que interessante, irmãos. No versículo 27 de Mateus 8, os discípulos, eles declaram a seguinte frase: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas é incrível que alguns versículos antes, os discípulos se aproximam do Senhor e, despertando ele, dizem: Senhor, salva-nos que perecemos. Olha, irmãos, eu não sei se você entendeu o que eu quero falar para você aqui essa tarde com esses dois versículos. Primeiro que no 27, eles se perguntam, eles ficam curiosos, a questão de saber quem era de fato Jesus. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, por que no versículo 25, os discípulos vão a Jesus e o acordam e o despertam, pedindo para que eles o salvassem, sendo que nem eles de fato acreditavam que Jesus poderia mover a natureza ao seu favor? Queridos, aqui os discípulos tinham visto Jesus curar homens, libertar homens, salvar homens, fazer muitos homens, até pessoas ressuscitar, mas eles não tinham visto em nenhum momento Jesus ordenar a natureza. Ou seja, o motivo que leva eles a acordar Jesus não era a crer que realmente Jesus pudesse acalmar a tempestade, mas era crer que se ele curou pessoas, talvez ele pudesse fazer alguma coisa. Você já se perguntou por que Jesus olha para os discípulos e diz: por que temes, homens de pequena fé? O quê? Como assim, Jesus? Eu só tenho uma fé pequena. Eu fui até você, eu fui até a ti. Como que a gente tem fé pequena? Não, se eu fui até você, então eu creio em você, eu tenho uma fé muito grande. Você já parou para pensar, já pensou, você ora: Senhor, age na minha causa, age nisso aqui, eu preciso que o Senhor faça isso em minha vida. E aí de repente Jesus te responde e diz assim: olha, Júnior de pequena fé, Amadeu de pequena fé, por que você está orando a mim? Por que você se ajoelhou para orar a mim? Você já parou para pensar se Jesus fizesse isso comigo e com você? E não é diferente aqui, irmãos, neste versículo do capítulo 8, nessa situação. O que Jesus faz é basicamente isso: os discípulos vão até ele e pedem para que ele os salve, e simplesmente Jesus fala que eles são homens de pequena fé. Por que Jesus fala que esses homens, que eles eram de pequena fé, queridos? Mãos, o motivo do qual Jesus chama aqueles homens, que dizem aqueles homens que eles tinham uma fé muito pequena, era porque eles não acreditavam de fato que Jesus poderia salvá-los daquela situação. Eles ficaram surpresos, ficaram surpreendidos com o que Jesus pôde fazer com a natureza. Ou seja, a natureza obedecendo a Jesus foi uma coisa inédita, uma coisa que nunca eles tinham visto e que nem mesmo acreditavam que podia acontecer. Mas sabe o que eles fazem? Como última esperança, como última atitude, eles vão até Jesus e pedem para que Jesus possa os salvar. E muitas vezes eu e você temos feito isso. Talvez nós não lembramos que quando a tempestade começa, quem está em nosso meio, quem está em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, que se move em nossas vidas e que trabalha em nosso favor. E esquecemos, irmãos, deixamos que a tempestade leve o nosso foco para outro lado, deixamos que a dificuldade, que as coisas ruins que acontecem sobre nossas vidas, que os incômodos que vêm sobre as nossas vidas, nos afaste de crer que Jesus Cristo, Ele é maior do que qualquer um dos meus problemas. O que Jesus se incomoda com os discípulos não é o fato de os discípulos terem o acordado, não é o fato dos discípulos ter com Jesus e chamar e despertá-lo, não, mas é o fato de Jesus, que sonda e conhece a intenção do coração do homem, saber que eles colocaram Jesus como a última opção de socorro para aquela situação. E além de ser a última opção de socorro para aquela situação, de fato eles não acreditavam 100% que Jesus
Jesus pudesse realmente fazer algo contra a natureza. Mas aí quando o vento se acalma, quando a tempestade cessa e quando tudo se torna numa tranquilidade incrível, aqueles homens olham e dizem: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, que homem é este que a natureza está subjugada à sua vontade, ao seu desejo, ao seu querer? Sabe que homem é este, querido? É o mesmo homem, o Deus Todo-Poderoso, que vai olhar para a tua vida e para a tempestade que está sobre a tua vida e acalmar o vento e acalmar a trovoada e fazer com que a chuva cesse, e aí você verá que o Senhor é maior do que qualquer problema que esteja em tua vida. E a pergunta, queridos, que você precisa responder essa tarde é: o que é que tem chamado mais a sua atenção? A tempestade ou o motivo de que Filipenses diz: antes colocai diante de Deus as vossas necessidades em oração e súplica? Ou seja, o que é que te chama mais atenção nos momentos difíceis? Qual é de fato o foco que você coloca? Qual é o teu alvo? É a tempestade? É as coisas que estão acontecendo ao teu redor? É as dificuldades? É as questões que têm vindo para a tua vida? Ou no ano de 2020, um ano atípico, um ano com grandes acontecimentos? Não bastava tudo que estamos vivendo, agora este mês, iniciamos o mês com uma grande explosão ali no Líbano. Um ano muito atípico, um ano em que realmente eu e você precisamos colocar a nossa fé cada vez mais em prática. Mas se eu e você começarmos a olhar para explosões, para epidemia, para a falta de questão de problemas financeiros, desempregos, para a questão política, geográfica e para todas as questões que estão ao nosso redor, que são tempestades, que elas sim sobrevêm para as nossas vidas, então eu começo a perder o foco de que eu estou aqui de passagem, de que eu sou passageiro nessa terra, de que eu sou peregrino nessa terra, e de que tudo que me importa é manter a minha fidelidade enquanto eu estiver aqui para uma vinda futura do nosso Deus soberano e criador. Irmãos, não permita que a tempestade leve o teu foco para o lado dela. Não permita que as coisas que são incômodas, lembra que eu te disse que tempestade, ela tem atributos que incomodam as nossas vidas? Assim mesmo são as tempestades que cercam nossas vidas. Você acha que os dias difíceis são aqueles em que você consegue lidar com muita tranquilidade? Os dias difíceis são aqueles que te incomodam, são aqueles que acontecem coisas que te tiram da zona de conforto, que tiram da zona tranquila. Mas este é o momento em que eu e você precisamos manter o nosso foco, ou pelo menos voltar o nosso foco para Cristo, para a oração, colocando diante de Deus todas as nossas necessidades, como diz aqui no livro de Filipenses. Ou seja, e em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, ou seja, com louvor, com gratidão, com apresentação diante de Deus. Irmãos, eu e você escolhemos para onde queremos mais olhar. E sabe por que a tempestade ela faz com que temamos muito? É porque damos muito crédito à tempestade. Irmãos, você lembra que quando Golias estava a desafiar os homens de Deus, e todos os homens ali dos exércitos do povo de Deus estavam ao redor, e ninguém tinha coragem de ir até Golias e o matar e o desafiar para uma luta? Sabe por quê, irmãos? O medo tomou conta daqueles homens, porque eles olharam mais para o tamanho daquele gigante do que para o Deus que estava com eles. Ao contrário disso, não que Davi subestimou a força de Golias, ou era louco de dizer que Golias não era forte, não, queridos, mas ele disse assim: olha, tu estás a insultar o Deus, o Senhor dos exércitos, e isso eu não admito, que você insulte ao nome do meu Deus, que você insulte ao nome do Senhor, a do nosso Criador. Ele disse assim: olha, eu vou em ti, no nome do Senhor Jesus. Irmão, sabe o que acontece? As nossas tempestades, elas vão sempre atrair a nossa atenção de uma forma que temamos a ela, que temamos aquilo que ela pode nos causar, que temamos as consequências da tempestade em nossas vidas. No caso de Jonas, aqueles homens temeram porque ficaram com medo do barco vir a pique, assim como também os discípulos ficaram, queridos. Os discípulos temeram que eles morressem afogados.
Mas, irmãos, eles esqueceram que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tem poder e a natureza obedece à sua vontade. Para onde você tem mais olhado? Para a tempestade que tem sobrevindo sobre a tua vida? Ou você tem feito talvez a maior ação que eu e você possamos fazer nos dias maus? Olhar para Cristo e colocar diante de Cristo as nossas petições. Tudo, absolutamente tudo, se fazer conhecido de Deus pelas orações e súplicas. Não permita que a tempestade atraia a sua atenção. Não permita que a tempestade leve a sua confiança, leve a sua fé, traga medo à sua vida. Amados, tudo que os discípulos não tinham era fé. Eles acordaram Jesus por uma mera circunstância de praxe. Não, vamos ver o que acontece. Vamos acordar ele para ver se ele consegue. Talvez você tenha orado dessa maneira. Talvez você tenha colocado diante do Senhor as tuas súplicas e necessidade desta maneira. Eu vou aqui orar, vai que, vamos ver se Deus faz alguma coisa. Não, querido, não faça isso. Vamos ver se Deus faz alguma coisa? Não faça isso. Leve as tuas súplicas e petições diante de Deus, em oração, com ação de graça, ou seja, em louvor. Olha o que Hebreus diz para as nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Jesus não se incomoda porque os discípulos o acordaram. Em outra circunstância, Jesus ensina aos discípulos em uma parábola falando que havia uma certa viúva que ela incomodava um certo juiz que não temia a Deus e nem aos homens. E ela batia e insistia e insistia. E por causa da insistência daquela mulher, aquele juiz então assim julgou a sua causa. E diz Jesus neste momento, ensinando aos seus discípulos: fazei assim, batei, pedi, insisti, buscai. Ou seja, você acha que Jesus é contraditório se ele ensina os seus discípulos a buscarem, a baterem, a pedirem, a orarem, a insistirem? Por que Jesus agora no livro de Mateus capítulo 8 vai se incomodar em ter sido acordado, em ter sido clamado por misericórdia para que o salvasse? Não, querido, não confunda. Jesus não se incomoda em que eu e você cheguemos a Ele e contemos as nossas necessidades e apresentemos as nossas situações, as nossas tempestades diante dEle. Ele se incomoda quando eu e você chegamos a Ele sem confiança, quando nós oramos a Ele sem fé, sem acreditarmos que realmente possa acontecer em nossas vidas. E talvez esse seja o grande motivo do porquê as coisas não têm acontecido em tua vida, porque as coisas não têm acontecido em tua casa. Os incômodos da tempestade têm sido maiores em tua vida do que propriamente a vontade de Deus. E eu quero encerrar com você essa tarde. E sim, eu quero encerrar com você essa tarde, dizendo para você que os discípulos não acreditavam que Jesus poderia acalmar aquela tempestade, poderia acalmar aquela situação. E ainda assim Jesus fez. Mas antes disse para eles assim: vós tem uma fé muito pequena. Mas Jesus já nos conhece.
Deus já nos conhece. Por isso que ele fala, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, mandareis que um monte saia daqui e vá para acolá. Ainda que a tua fé seja pouca, mas se o teu foco for a oração, grandes coisas Deus pode fazer. Grandes coisas Deus pode fazer. O grão de mostarda é muito pequeno, queridos. Muito pequeno mesmo. Deus conhece o nosso lado humano, que dificilmente no dia da tempestade nos sintonizamos 100%. Agora, o que você nunca pode fazer, querido, é olhar mais para a tempestade do que olhar para Cristo. Não foque na tempestade. Não foque no que está acontecendo. Não foque o que está ao teu redor. Nada disso vai te matar. E se te matar, Jesus ensina aos seus discípulos, olha, não temei a homens que apenas podem matar o corpo. Antes, temei aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Você está entendendo? Se você olhar mais para a tempestade e esquecer de Cristo, você tem uma grande possibilidade de fracassar. Uma pessoa focada tem a atenção inteiramente voltada para o... Por exemplo, o time está focado para a conquista deste troféu. Eu e você precisamos estar focados. Uma pessoa com objetivo precisa estar focado. O céu é o nosso objetivo. Temei a Deus, que mata e lança a alma no inferno. Faça aquilo que Hebreus diz: entrei com confiança na presença do Senhor. Faça aquilo que Filipenses diz às nossas vidas: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Amém? No final do versículo 16 do livro de Hebreus 4, ele diz assim, e acha graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer ver tempo mais oportuno para ser ajudado por Deus do que no dia da tempestade? Quer ver tempo mais oportuno para ser ajudado por Deus do que no dia mau? O dia mau virá. Ou melhor dizendo, talvez já esteja, né? Mas é a oportunidade incrível que Deus tem para nos ajudar a vencermos as nossas dificuldades. Não foque na tempestade. Foque em Cristo. Na oração, na súplica. Não permita que o medo seja maior do que a tua fé. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Espero que você tenha entendido que Deus quer que eu e você andemos cada vez mais para perto dele. Amém? Vamos estar orando. Eu quero orar juntamente com você. Você que vai fazer essa campanha, ou você que começou hoje, você que começou na segunda-feira passada, eu quero convidar você a orar comigo agora. Eu quero convidar você a crer
que se talvez até aqui o teu medo foi maior do que a tua fé, nós vamos orar para que o Senhor possa acrescentar cada vez mais fé, para que você possa cada vez mais crer e entender que não importa a circunstância, Deus estará sempre trabalhando em teu favor. Feche os teus olhos, apresenta diante de Deus aquilo que você necessita neste momento, apresenta diante de Deus a tua tempestade. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso e Santo, na tarde de hoje, Deus, eu quero orar, Deus Todo-Poderoso, pela vida daqueles que estão a cultuar a Ti conosco, ó Deus. Ainda, Deus, que dos seus lares, ou talvez do seu trabalho, ou talvez de um outro ambiente em que estejam, ó Pai. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa agir com misericórdia, assim como o Senhor agiu aos teus discípulos ali naquele barco, Jesus. Fazendo com que, ainda que a sua fé não fosse o suficiente, ó Deus, o vento se acalmasse, a tempestade cessasse, ó Deus, e a bonança viesse para a vida daqueles homens. Neste momento, ó Pai, eu quero te engrandecer pela tua grande e poderosa mão, que sei que está todos os dias pelas nossas vidas trabalhando. Pai, acrescenta fé aos nossos corações. Não permita que a tempestade, Deus, nos leve, leve-nos a nossa atenção. Leve, Deus, a nossa fé juntamente com ela. Que os ventos da tempestade não passem por nós e arranque de nós, ó Deus, a confiança, arranque de nós a nossa fé, arranque de nós, ó Deus, a nossa confiança no Senhor. Não permita que o vento, Deus Todo-Poderoso, e os trovões tragam a nós medo, desespero, tristeza. Não permita, Senhor, que nós percamos a credibilidade, que nós deixamos, ó Pai, de acreditar em Ti, acreditar no que o Senhor pode fazer e limitar o Teu poder àquilo que achamos que o Senhor pode fazer, quando a Tua palavra nos diz que nada é impossível para Ti, Senhor. Eu oro pela vida daqueles que estão conosco. Eu oro, Deus, ó Pai, pelas nossas vidas, te pedindo, ó Deus, para que não venhamos perder o foco de acreditarmos, ó Deus, que mesmo quando o vento soprar mais forte, que mesmo quando parecer que o barco irá a pique, Senhor, ainda assim, Tu se levantarás em nosso favor, Senhor Deus Todo-Poderoso. E nessa tarde, ó Pai, eu te louvo, eu te exalto, e eu te peço, ó Deus, traga confiança às nossas vidas, para que possamos entrar em Tua presença com confiança e louvor, ação de graça a Ti, ó Deus. Abençoa Teu povo, Senhor, e visita eles, ó Pai Deus, em cada circunstância, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua infinita misericórdia e pela oportunidade mais uma vez que me foi dada. Assim também agradecer a nossa pastora Luíde, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida e o nosso ministério possa cada vez mais crescer diante do Senhor, como tem sido até aqui. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário.
Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.